Beleza, tá gravando. Professor, bom dia. Oi, bom dia. Eu fiquei na dúvida na 4.5 do livro, da apostila. Tá, beleza. É, deixa eu abrir aqui. O 4.5 é três partículas de mesma massa movem-se sobre uma mesma linha reta. Inicialmente, elas passam pelas posições -1, 0 e +1, com velocidades 4v0, 2v0 e v0. Encontre as velocidades finais das partículas, considerando que todos os choques são perfeitamente elásticos. É, é esse mesmo aqui? Isso, esse mesmo. Tá. Deixa eu pensar aqui. Espera aí, rapidinho. Deixa eu abrir compartilhar a tela aqui. Vocês estão enxergando a tela aqui? Então, sim, professor. Tá, beleza. Então, então, vamos ver aqui. Exercício 4.5. Então, a gente tem uma partícula que ela está na posição -1, tá? Com uma velocidade 4v0. Eu tenho uma outra partícula na posição 0 com velocidade, deixa eu olhar aqui, com velocidade 2v0, e outra partícula na posição 1 com velocidade v0. Ok. Bom, aí depois encontra as velocidades finais da partícula, considerando que todos os choques são perfeitamente elásticos. Bom, o que a gente pode fazer aqui é olhar a colisão aqui de duas em duas, né? Então, a gente tem se a gente olhar para essas duas partículas aqui, a gente pode descobrir, então, essa aqui se chocando com essa. Aí a gente... peraí, toda hora eu tenho que parar aqui e voltar e... Esqueci de configurar aqui para deixar todo mundo entrar. Aí eu tenho que só autorizar a entrar. Bom, então, aí a gente tem essas duas partículas, então a gente pode calcular o momento inicial delas, tá? E igualar com o momento final, né? Para fazer a conservação de momento e achar, então, qual que vai ser... achar qual que vai ser as velocidades finais dela. Aí, uma vez feito isso, aí a gente pode fazer a colisão dessa partícula aqui, com a velocidade final dela, nessa outra partícula aqui, e achar, então, qual que é a velocidade final dela. Tá? Eu acho que seria isso, né? Então, por exemplo, vamos fazer da primeira colisão da primeira com a segunda primeiro.
Bom, aí a gente tem a velocidade, então a gente tem o momento inicial, então eu vou chamar esse aqui de partícula 1, tá? Esse aqui é de partícula 2, então eu vou falar que o momento da partícula P1, então vai ser a massa dela, vezes 4V0, aí o momento da partícula 2, então vai ser m vezes 2V0, tá? E aí a gente vai ter o momento final, né? Então, essa partícula P1 aqui, ela vai para um momento final que eu vou chamar de P1', que vai ser a massa dela, m vezes V1'. E essa outra partícula aqui vai para um P2, que vai para um momento final, P2', que vai para M, V2', tá? Bom, aí a gente a gente precisa de outra equação, né? Porque eu tenho duas variáveis aqui, V1' e V2', e eu preciso de uma outra equação para conseguir determinar V1' e V2'. Então, a gente poderia usar, por exemplo, energia cinética, tá? Então, usar a conservação de energia para falar que a energia cinética antes da colisão vai ser igual a energia cinética depois da colisão, né? Já que aí fala que não há perda de energia, né? Uma colisão é elástica, tá? Aí a gente pode fazer por esse caminho, ou então a gente pode ir lá na apostila. Nós temos uma equação pronta para isso. Que é o conjunto de equações lá, que é o 4.34. Tá? Então, deixa eu escrever aqui, ó. As equações 4.34. Vai ser a velocidade V1', então vai ser igual M1 menos epsilon M2 vezes V1 mais M2 mais epsilon M2, aqui é a velocidade V2 dividido por M1 mais M2. M1 mais M2. E aqui aí eu vou ter a velocidade de V2', que também está aqui na equação 4.34, então é M1 mais epsilon M1, vezes a velocidade V1, mais M2 menos epsilon M1, vezes V2, dividido por M1 mais M2, tá? E aí o exercício fala que a colisão é perfeitamente elástica, e a colisão perfeitamente elástica é o caso do epsilon aqui, né? Esse aqui é aquele coeficiente de restituição, né? O coeficiente de restituição epsilon aqui vai ser igual a 1, tá? E aí a gente pode simplesmente usar essa equação aqui. Então a gente vai ter... Então a gente vai ter que V1', a velocidade após a colisão V1' vai ser igual a M1 menos epsilon M1 menos M2 V1 mais aqui vai ficar 2M2 mais 2M2 a velocidade V2 dividido por M1 mais M2, né?
Aí agora colocando nos dados do problema, então V1' vai ser igual. M1 menos... as massas são iguais, né? Das três partículas. Então aqui vai ficar 0, mais 2 vezes a massa M2, que é igual a M, e a velocidade V2. A velocidade V2 é igual a 2V0. Então, vezes 2V0 aqui. Dividido pela soma das massas, vai dar 2M. Então, aí corta esse aqui com esse aqui, esse aqui com esse aqui, e aqui vai dar 2V0. Tá? E a velocidade V2', a velocidade V2' vai ser M1 mais epsilon M1, então vai dar M1 mais M1, vezes V1, mais peraí que eu fiquei perdido aqui. Mais M2 menos M1. M2 menos M1, vezes V2, dividido pela soma das massas, M1 mais M2. Aí, pelo dado do problema, então, M1 é igual a M1, então vai dar 2M, V1. V1 é 4V0, né? Vezes 4V0, mais. Aqui vai dar M menos M, que dá 0. Tá? Então, mais 0. E aqui vai ficar M mais M, que é 2M. Aí corta esse 2M aqui. E aqui vai para 4V0. Tá? Bom, aí vocês estão reparando aqui, ó, que nessa colisão perfeitamente elástica tem uma troca de velocidades, né? Ó. A partícula 1 tinha velocidade 4V0, aí ela colide com essa partícula com velocidade 2V0, aí elas trocam de velocidade. Ó. A V1 passa a ter velocidade 2V0 depois da colisão, e a V2' passa a ter velocidade 4V0. Beleza? Aí, quando colidir essa aqui com essa aqui, então aí a segunda, né, a colisão da terceira, desculpa, da terceira com a segunda, né? Então a gente vai ter assim, a segunda vem vindo com uma velocidade 4V0, e ela vai colidir com a terceira partícula com velocidade V0, né? Aí usando esse mesmo raciocínio aqui, então, assim, quando elas colidirem, elas vão trocar de velocidades também, né? Então, após a colisão, né, aí essa aqui que tem velocidade 4V0, então a velocidade V2, vou chamar de V2 duas linhas, tá? Que é a velocidade da segunda, após a segunda colisão, ela vai para uma velocidade V0, que é essa aqui, e a velocidade 3 linha, que é a velocidade da partícula 3 após a segunda colisão, vai ganhar a velocidade 4V0. Beleza? Tá? Bom, aí, se a gente continuar indo aqui, ó, aí essa velocidade V2' aqui, ela vai ter uma velocidade V0, né? Aí ela vai colidir com essa partícula V1' que está vindo aqui com a velocidade 2V0 para trás. Aí elas vão e trocam de velocidade de novo. Beleza? Aí o que vai acontecer é que depois de colidir tudo, a gente vai trocando as velocidades, né? Ó. Esse 4V0, essa partícula aqui do meio ganha a velocidade 4V0, depois bate com essa, aí essa aqui ganha a velocidade 4V0. Aí a velocidade V0 passa para essa, que aí depois colide com essa aqui e a velocidade V0 passa para cá. Tá? E no final das contas vai ficar V0, 2V0 e 4V0, após todas as colisões. A gente vai trocando as velocidades.
Isso aí acontece porque é elástico, professor? A colisão? Isso, porque é elástico. Tá? É só porque esse epsilon aqui é igual a 1, tá? Se não fosse colisão elástica, aí isso não seria satisfeito, não. Então, as velocidades finais, né, após a colisão, não vai ter essa troca de velocidade, não, tá? Vai dar alguma fração, vai dar alguma outra coisa aqui, tá? Beleza, valeu. Tá tranquilo, gente? Tá respondido? Tranquilo, professor, obrigado. Beleza. Professor, Oi, pode falar. você pode fazer a 2 da lista 3? Tá. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. A2. Deixa eu ver. Um bloco de madeira repousa sobre a mesa horizontal lisa. Uma bala é disparada horizontalmente no bloco e a bala passa através do bloco, emergindo com metade da sua velocidade imediatamente antes de entrar no bloco. Mostra que a fração de energia cinética inicial da bala que foi perdida com o calor de atrito é menos 3/4 menos 1/4 de gama, tá? Onde gama é a razão entre a massa da bala e do bloco. Então tá. Então vamos lá. A gente tem a massa. A gente tem aqui a massa. A gente tem o bloco. Está numa superfície. E tem uma bala aqui, né? Vindo nessa direção. Tá? E aí depois, o que acontece é que eu vou ter o bloco, né? A bala passou pelo bloco, tá? Então a bala saiu do lado de cá, com uma outra velocidade, e esse bloco também ele vai adquirir uma certa velocidade. Então, deixa eu só ver os dados aqui. Bom, vamos colocar aqui, então, que a velocidade da bala aqui, antes de entrar no bloco, vamos falar que é a velocidade V0, tá? O bloco aqui tem uma velocidade V a 0. Vou falar que a bala tem uma massa M e o bloco de madeira tem uma massa Mzão, tá? O bloco aqui, depois que passa a bala, tá? Ele pode assumir uma velocidade aqui, que eu vou chamar de VB aqui, tá? E a velocidade que a bala sai, ele fala que é a metade da velocidade de entrada, né? Então é V0 sobre 2, essa velocidade aqui, tá? Ok, então tá. Então, a primeira coisa, a gente tem conservação de momento, tá? Então, conservação de momento. Então, a gente tem um momento linear total do sistema, então vamos falar aqui, ó, o sistema é composto dessas duas partículas, a bala e o bloco, tá? Então, o momento total desse sistema aqui vai ser a soma do momento linear da bala, tá? Então, vai ser m vezes V0, mais o momento linear do bloco de madeira, né? Só que a velocidade dele é 0, então ele não tem componente. Então, esse momento linear total, antes, né, dessa colisão aqui, tem que ser igual ao momento linear total após a colisão, tá? Então, eu vou ter a massa da bala, então, momento linear, então, é m vezes V0 sobre 2, tá? Esse aqui é o momento linear da bala.
mais o momento linear do bloco. Então, o bloco tem massa e emissão, então vai ser a emissão vezes a velocidade VB. Tá? E a outra coisa é a conservação de energia. Tá? Conservação de energia. Então, eu tenho energia cinética antes dessa colisão, tá? Então, a energia cinética antes vai ser a energia cinética dessa partícula, meio de V0, M, né? M V0 ao quadrado, mais a energia cinética do bloco de madeira, mas ele está parado, tá? Então não tem nenhum termo. Isso tem que ser igual à energia cinética depois. Então vai ser a energia cinética da bala aqui. Então é M vezes a velocidade dela, que é V0 sobre 2 ao quadrado, mais a energia cinética do bloco, então é meio de Mzão, VB ao quadrado. E aqui eu vou colocar mais uma quantidade de energia, tá? Q. Beleza? Porque eu vou ter uma perda de energia aqui, né? Ele fala aí que existe uma perda de energia devido ao atrito, né, dessa bala atravessando o bloco aqui de madeira. Então, agora deixa eu dar uma olhada aqui para olhar exatamente o que ele está pedindo. Ele mostra que a fração da energia cinética inicial da bala, que foi perdida como calor de atrito, é menos 3/4, menos 1/4 de gama, tá? Então, ele quer que a gente calcule a fração da energia cinética que foi perdida. Então, tá. Então, ele quer achar, então vamos achar eu tenho uma energia cinética inicial, que é essa aqui, tá? E a gente vai ter uma perda de energia, né, que vai ser devido a esse Q aqui. Então, vamos calcular esse Q, tá? E com esse Q aqui, a gente vai conseguir saber essa fração de energia cinética perdida que o exercício está querendo saber, tá? Aí, olha o seguinte aqui, ó. Aqui eu tenho uma variável desconhecida aqui, que é o VB, né, que é a velocidade do bloco após a colisão. Mas eu consigo tirar o VB em termos da velocidade inicial da bala V0, que está aqui, né, ó. Tá? Então, dessa equação aqui, ó, eu posso isolar o VB. Então, aqui eu vou ter VB igual, passando isso aqui para cá, vai ficar 1 menos 1 meio, que vai dar 1 meio. Então, vai dar 1 meio de M V0, né? Aí esse Mzão passa para cá dividindo. Vai aparecer um Mzão aqui. Tá? Então, com isso eu consigo determinar o VB e uso esse VB aqui embaixo. Então, agora vamos isolar o Q dessa equação aqui. Então, isolar o Q. Então, aqui vai ficar... Aqui tem 1 meio de M V0 ao quadrado. Aí passa aqui para cá, vai ficar menos 1 meio de M. Aqui vai ficar V0 ao quadrado sobre 4, né? Sobre 4 aqui. Mais 1 meio. E aqui vai ficar, tem um Mzão aqui, e o VB está aqui, né? Então, aqui vai ficar 1 meio vezes 1 meio, vai dar 1/4, vezes M ao quadrado, dividido por Mzão ao quadrado, vezes V0 ao quadrado. Tá? Então, aqui vai ficar Q igual. Vamos colocar o 1 meio de MV0 ao quadrado em evidência. Que aí vai ficar assim, ó. Vou colocar em evidência. Oi? O último termo ali não seria negativo também, não? É negativo.
Obrigado. Negativo. Então, vamos colocar em evidência 1/2 de mv0 ao quadrado. Então, aqui vai ficar assim, ó, vai ficar 1 menos, aqui fica 1/2, né? Desculpa, 1/4. Vou cagar aqui. Um quarto menos. Aí, esse termo aqui, ó, eu vou ter um mzão que corta com um m aqui embaixo. E aqui eu vou ter menos 1/4. Aqui tem um m ao quadrado, tá? Então, aqui vai ficar um m aqui, e com esse m aqui vai ficar um m ao quadrado, tá? Dividir por o mzão, e o v0 ao quadrado fica em evidência, que tá aqui. Tá? Então, fica menos 1/4 de mzinho sobre mzão, que é igual. Então, aqui vai ficar meio de mv0 ao quadrado. Então, aqui fica 1 menos 1/4, que é 3/4, menos 1/4. E o que ele, a razão das massas, né, mzinho dividido por mzão, que ele está chamando de gama aí no exercício. Então, é isso aqui. Aí ele pede qual que é a fração, né, da energia cinética perdida. Tá? Então, a energia perdida é essa aqui, ó. É meio de mv0 ao quadrado, menos 1/4 sobre gama, né? Então, ele quer saber a fração, né, da energia perdida. Então, seria o Q sobre a energia cinética da partícula, né? A energia, vou chamar de TI aqui, energia cinética inicial da partícula. Então, o Q seria meio de mv0, que aí aqui é 3/4 menos gama, menos 1/4. Eita. Vou parar em outra tela aqui. Dividido por 1/2. Aqui a energia cinética final, inicial da bala, né, que é meio de mv0 ao quadrado. Aí corta esse termo com esse termo, e a fração fica sendo isso aí, então 3/4 menos 1/4 de gama. É isso mesmo, né? 3/4 menos 1/4 de gama. Beleza, gente? Então, assim, nesse tipo de exercício aqui, tá? Sempre começa, né, fazendo isso aqui, né? Conservação de momento e conservação de energia. Então, escreve essas duas equações aqui. Então, assim, pega o momento linear antes da colisão de cada partícula, soma, e iguala com o momento linear total, né, após a colisão, tá? E faz a mesma coisa para a energia, tá? Lembrando que a gente adiciona um valor de Q aqui, caso exista, né, uma perda de energia, alguma variação da energia, né? Pode ser ganho de energia ou perda de energia. Tá? E a gente vem e coloca esse Q aqui. Beleza, gente? Ficou dúvidas aí? Tá tudo tranquilo. Professor, se puder na próxima aí fazer a número 5 da lista também, por favor. Tá, beleza. Tem alguma aí por enquanto, gente, dessa parte do capítulo 4, ou podemos ir para o exercício 5? Pessoal, eu fiquei com mais dúvida nos exercícios da lista mesmo, mas pode fazer a 5 primeiro. Tá, então eu vou lá fazer a 5, aí depois a gente vai voltando. Tá, exercício 5. Então, a gente tem um pneu de massa M, com raio interno B e raio externo C. É jogado para descer um plano
áspero, de inclinação φ, com velocidade de translação inicial igual a V0 e com velocidade de rotação inicial nula. Aí a letra A é calcular o momento de inércia do pneu em relação a um eixo passando pelo seu centro de massa, perpendicular ao plano do pneu. Tá? Então vamos fazer primeiro vamos primeiro calcular o momento de inércia. Tá? Então vamos fazer separado aqui. Ó. Então a letra A, vamos só calcular o momento de inércia do corpo rígido aqui. Então eu tenho um pneu aqui. Então tem dois raios, né? Então tem um raio interno, tá? O pneu tá aqui fora, né? Então tem um raio interno que agora esqueci. O raio interno é B. E o raio externo é C. Tá? E a gente quer calcular, então, o momento de inércia aqui na posição do eixo de rotação, aqui na posição do centro de massa. Aqui. Tá? Bom, então, o momento de inércia, né? Então, I desse eixo do centro de massa, então, vai ser integral, né? Da distância ao quadrado, né? Essa distância aqui é uma distância perpendicular ao eixo de rotação, vezes o elemento de massa dm, né? E integral sobre o volume, né? Sobre onde que tiver massa no corpo. Tá? Então, para esse problema aqui é útil, né? A gente identificar essa distância que é perpendicular ao eixo. Então, o eixo está aqui saindo fora do plano aqui, né? Saindo fora da tela aqui. Né? Então, o vetor, esse R aqui, é uma distância que está perpendicular, então ele está nessa direção aqui no plano, tá? E aqui eu vou chamar de Rzinho, né? Que é em coordenadas polares aqui, vai fazer o papel do raio R aqui, tá? Então, momento do centro de massa, então, desculpa, o momento de inércia do centro de massa, então vai ficar integral, né? De R quadrado, dm, tá? E dm, então, vai ser o elemento de massa, vai ser a densidade ρ, tá? Vezes o elemento de área, né? dA, tá? Onde dA é essa área aqui. Então, o I do centro de massa, então, o ρ é a densidade, eu posso tirar para fora, né, da integral, é um pneu homogêneo, tá? Integral de R quadrado, dA. Aí o elemento de área em coordenadas polares, tá? Então vai ser 2π vezes R, dr. Beleza? Então, o que a gente faz, né, é pegar uma circunferência aqui de perímetro 2πr e fazer uma integral para vários R's, né? E aqui, no caso, a gente vai variar o R indo de B até C, né? Então, porque eu só tenho massa aqui fora no pneu, né? Então, essa integral aqui vai ser do R igual a B até o R igual a C. Tem alguma dúvida aí, gente? Professor, por que ali você usou densidade vezes área? Tá, esse aqui é o elemento de massa. Tá? Então, o elemento de massa, dm, isso aqui vai ser ρ vezes o elemento de volume, né? Aí, no caso aqui, o pneu, a gente está fazendo isso aqui como se fosse um disco, né? Não tem como se não tivesse espessura, então por isso que fica sendo um elemento de área, dA, tá? Isso aqui vem que densidade é igual massa sobre volume, né? No caso, área aqui, né? Que não tem espessura. Tá? Então, se a gente pegar só o elemento infinitesimal aqui, então vai ficar dm, passando essa área para cá, vai ficar dm igual a ρ vezes dA. Tá? Então, por isso que a gente pode transformar a massa aqui em ρ vezes dA. Tranquilo? Entendi, obrigada. Beleza.
Bom, aí a gente precisa agora resolver esse integral aqui. Então, vai ficar I do centro de massa. Então, esse 2π pode sair. Então, aqui vai ficar R quadrado vezes R, vai ficar R ao cubo, dr de B até C. E aqui, então, vai ficar a integral de R ao cubo, que é R à quarta, né? Então, vai ficar 2π vezes ρ, R à 4, dividido por 4. E os limites de integração aqui é de B até C. Então, esse 4 vai cortar com esse 2 aqui, vai ficar π dividido por 2, tem um ρ, e aqui vai ficar C à quarta menos B à quarta. Bom, esse aqui é o I do centro de massa, tá? Agora, só lembrando, né, o momento de inércia aqui, ó, a gente não deixa o momento de inércia em função de densidade ρ, não, tá? A gente tem que deixar o momento de inércia em função da massa, tá? Então, a gente precisa de mudar, em vez de trabalhar com densidade, trabalhar com massa. Então, a gente vai usar essa relação que está aqui, ó. Tá? Então, qual que é a densidade desse pneu? A densidade desse pneu é a massa dele, que é dada. O problema deu aí que a massa dele é m, dividido pela área dele. Tá? A área dessa área rachurada aqui, né, do pneu, é a área do disco externo, né, que é π vezes c ao quadrado, né, menos a área desse disco interno aqui, né, que é menos π vezes a ao quadrado. Deixa eu só... Okay. Então, isso aqui vai ficar m dividido por π c ao quadrado menos a ao quadrado. E esse ρ aqui eu vou substituir no momento de inércia. Então, I do centro de massa vai ser igual Professor, a... no lugar do A não é B, não? É B, Beleza. Sem confusão. É B ao quadrado aqui e B ao quadrado aqui. Então, o momento de inércia vai ficar π vezes ρ, então vai ficar π, m, aqui tem um dividido por 2, aí π vezes c ao quadrado menos b ao quadrado, multiplicado por c à quarta menos b à quarta. Aí esse π corta com esse π, tá? Aí tem, aqui vou só deixar essa expressão aqui mais bonitinha aqui. É o seguinte, esse c à quarta menos b à quarta, eu vou escrever isso aqui assim, ó, que é c ao quadrado menos b ao quadrado, que multiplica c ao quadrado mais b ao quadrado, tá? Isso aqui é igual a c à quarta menos b à quarta, ó, que vai ficar c ao quadrado vezes c ao quadrado, que é c à quarta, menos b ao quadrado vezes mais b ao quadrado vai dar menos b à quarta, e os termos cruzados, eles cortam, né? O c ao quadrado vezes b ao quadrado vai cortar com esse aqui, menos b ao quadrado, c ao quadrado, tá? Então, isso aqui é igual a isso aqui. Dividido por c ao quadrado menos b ao quadrado, tá? Então, fazendo isso, eu posso cortar esses dois termos aqui, ó. Eu vou ter que o momento de inércia do pneu, então, é m dividido por 2, multiplica c ao quadrado mais b ao quadrado. Tá? Esse aqui, então, fica sendo um momento de inércia. Tá? Do pneu. Tá? Dúvidas aí, gente? Tranquilo. Beleza?
Então tá. Então vão... Ah, fiz confusão aqui. Deixa eu criar outra página aqui. Bom, então, agora a letra B. Letra B. Então, a gente vai colocar esse pneu para descer um plano inclinado. Então, a gente vai colocar esse pneu aqui para descer o plano inclinado. Então, aqui está a posição do centro de massa, né? Ele tem um ângulo... o problema está falando φ, eu vou colocar θ, tá? Só para não confundir. A gente já estava usando φ para ser o ângulo que o corpo rígido gira, então eu vou usar θ aqui, tá? Bom, então tem a força da gravidade, né? Então a força da gravidade está atuando aqui na posição do centro de massa, tá? Então eu tenho uma força do peso para cá, né? Então tem um peso para cá. E a outra força que tem, então tem uma força de atrito, né? Então tem um atrito aqui entre o chão e o corpo. Tá? Então eu vou colocar essa força de atrito aqui. Essa força de atrito está aqui. Tá? Ele fala que a velocidade inicial de translação é igual a V0, né? Então a velocidade no tempo t igual a zero é igual a V0, e a velocidade angular de rotação inicial é zero. Tá? Deixa eu conferir aqui para ver se está isso mesmo. É isso mesmo, tá? Bom, aí ele fala, então, se o coeficiente de atrito cinético é μ, calcule o instante em que começa o rolamento puro. Então, vamos, primeira coisa aqui, colocar os eixos, né, a gente vai descrever o problema aqui. Então, vou chamar esse eixo descendo o plano inclinado de x, tá? Positivo, descendo para cá, e o eixo y aqui para cima, tá? Então, vamos decompor a força nas direções x e y, né? A força do peso aqui. Então, eu vou ter uma componente do peso na direção x, tá aqui, um px aqui, e vou ter uma outra componente da força do peso para cá, que é py. Aí, eu tenho o ângulo, esse ângulo é θ aqui, então, esse ângulo aqui também é θ, tá? Bom, aí, então, vamos dividir o problema em dois, né? Então, eu posso dividir o problema da translação com o problema da rotação. Tá? Então, para a translação, então, eu vou ter que o movimento na direção x aqui, tá? Então, vou ter que massa vezes aceleração na direção x. Então, mx dois pontos é igual à somatória das forças. Então, eu tenho a força do peso px e tem a força do atrito para o lado contrário, né? Então, menos a força de atrito. Menos a força de atrito. Tá? Bom, então agora vamos só escrever aqui a força, quem que é px, tá? Deixa eu só aumentar isso aqui, porque tá difícil de enxergar aqui, mas aqui, ó. A força px, a força do peso está para cá, aí eu tenho a força px para cá, eu tenho a py para cá, né? Então, o ângulo θ é esse aqui, ó. O ângulo θ é esse aqui, tá? Aqui tem um ângulo de 90 graus, tá?
Então, a componente Px do peso vai ser o módulo do peso, que é mg, tá? Vezes o seno de θ, né? Que é o cateto oposto aqui, vezes o seno de θ. Tá certo? E o PY vai ser o quê? PY vai ser o módulo do peso, essa componente aqui vai ser o módulo do peso, vezes o cosseno de θ, né? Então, cosseno de θ aqui. E vou colocar negativo, né? O PY é negativo porque eu estou colocando o eixo Y positivo aqui para cima, então o PY aqui, ele fica com módulo negativo. Tá? E por fim, aqui a outra força que falta é a força normal, né? A força normal está aqui. Vou chamar de NR, que é a força normal. Tá? A força normal, NR, tá? Ela vai ser menos o força PY, né? Então, ela tem o mesmo módulo aqui da força PY. Então, a força normal vai ser positiva para cima e igual a componente PY. Então, mg cosseno de θ. Bom, então, aí, por fim aqui, falta só a força de atrito, né? Então, a força de atrito vai ser... Ele fala que tem um coeficiente de atrito μ, então vai ser μ vezes a normal. μ vezes a normal. Vai ser μ mg cosseno de θ. Alguma dúvida, gente? Alguma parte aqui? A gente definiu as forças. E agora a gente só colocar na expressão da translação aqui. Teve alguma dúvida na decomposição das forças, ou na força normal, ou na força de atrito? Então tá. Então a gente vai ter que massa vezes aceleração. Então, massa vezes aceleração vai ser igual ao Px, então mg seno de θ, menos a força de atrito, que é μ mg cosseno de θ. Tá? A gente pode cortar as massas aqui. E a gente tem que a aceleração, então, é uma constante, né? G, que multiplica seno de θ menos μ cosseno de θ. Bom, então a gente tem que a aceleração é igual a uma constante, tá? Eu posso integrar isso aqui no tempo uma vez para achar a velocidade. Tá? Então, a velocidade, né? X ponto de t vai ser integral isso aqui no tempo, que é simplesmente essa constante aqui, né? Vezes o tempo t. Vezes o tempo t. Mais a velocidade inicial, né? Ele tem uma velocidade inicial aqui, que é V0. Tá? Então tá, então eu vou guardar essa equação aqui, daqui a pouco a gente vai usar ela, tá? Então, isso aqui é a velocidade que o centro de massa do corpo, né, tá descendo aqui, em função do tempo, tá? E aí agora eu vou usar a equação de rotação. Tá? Então, a rotação em torno aqui do centro de massa, então vai ser o momento de inércia do centro de massa, vezes a aceleração angular, é igual ao torque. Então, o torque é na direção do eixo de rotação aqui, tá? Então, eu vou chamar de Z essa direção fora aqui do plano, tá? Então, vai ser a componente Z do torque, tá? Então, só lembrando aqui, ó, o torque, né, a componente Z do torque aqui, ele vai ser o quê? Ele vai ser um módulo da distância R, tá? Onde R
é a distância entre o eixo de rotação e aonde que a força está sendo aplicada, vezes o módulo da força, tá? Vezes seno do ângulo. Deixa eu colocar uma outra letra aqui. Seno de ângulo. Sei lá. Vou colocar delta aqui, tá? Seno de delta, onde delta é o ângulo entre o R e o F. Tá? Então, no geral, é assim, né? Então, por exemplo, eu tenho um eixo de rotação aqui. Tá? O eixo de rotação está aqui, tá? Aí eu tenho uma força sendo aplicada aqui, ó. Uma força sendo aplicada aqui, e R, então, é esse vetor que sai do eixo de rotação até a força, tá? Esse aqui é o R. Então, o torque, então, na direção Z, o torque aqui fora do plano, tá? Ele vai ser o módulo desse R com o módulo do F vezes o seno do ângulo entre eles. Então, se esse ângulo aqui é o ângulo delta. Tá? Então, aqui no caso, né, ó, o pneu está aqui. Então, o centro de massa está aqui, que é o eixo de rotação. A distância do centro de rotação até onde que a força de atrito está aplicada. Então, a força de atrito está aqui, ó. Isso aqui é a força de atrito. Essa aqui é a distância, que é C, né, que é o tamanho do pneu, e ela tem um ângulo de 90 graus. Tá? Então, o torque na direção Z é C vezes a força de atrito vezes seno de 90 graus, né? Então, é simplesmente C vezes a força de atrito. Tá? Que no caso aí, a força de atrito é mi mg cosseno θ. Então, C mi mg cosseno de θ. Tá? Então, a equação de rotação fica sendo isso aqui, né? Momento de inércia e do centro de massa vezes ômega ponto é igual ao torque. O torque é C m mg cosseno de θ. Tá? Aí eu posso isolar aqui, então, o ômega ponto, né, que é a aceleração angular. A aceleração angular, então, vai ser C mi mg cosseno de θ dividido pelo momento de inércia e do centro de massa. Tá? Isso aqui, tudo aqui é constante, né? Não tem nada dependendo do tempo aqui. Tá? Então, quer dizer, a aceleração angular é igual a uma constante. Quer dizer que a velocidade angular, se eu integrar isso aqui no tempo, é simplesmente uma constante vezes o tempo t. E a constante é isso tudo aqui, é C i mg cosseno de θ dividido pelo momento de inércia vezes o tempo t. Tá? Mais a velocidade angular inicial, né? Mas ele fala que é zero, tá? Então, não tem esse termo. Então, eu tenho essa equação aqui, ó, ômega é igual a essa constante aí vezes o tempo t. Tá? Então, aqui eu acho a velocidade angular, né, de rotação em função do tempo. Tá? Alguma dúvida, gente? Que agora falta só a parte final aqui. Acho que tá tranquilo, professor. Tá. Ele pede para calcular um instante em que começa o rolamento puro. Tá? Então, a gente tem que olhar aquela condição, né? Condição de rolamento puro. Tá? Então, só para lembrar aqui, ó, o rolamento puro. Então, por exemplo, se esse pneu aqui ele está rolando, né? Então, vamos supor que ele descreveu um certo ângulo φ. Tá?
Então, esse arco que ele descreve aqui ao rolar vai ser o raio dele, que é C, vezes o ângulo φ. Tá? Então, o rolamento puro quer dizer que se ele rolou esse arco C igual a φ, isso aqui tem que ser igual ao tanto que ele andou para frente. É o tanto que ele andou na direção X. Tá? Isso aqui é essa condição de rolamento puro. Tá? Então, o tanto que ele rodou é o tanto que ele andou para frente. Se eu derivar isso aqui no tempo uma vez, ó, o x é uma função do tempo e o ângulo φ também é uma função do tempo. Então, se eu derivar isso aqui uma vez, eu tenho que a velocidade de translação é igual a c vezes a velocidade angular, que é o φ ponto. Tá? Φ ponto é a mesma coisa que a gente chama de ômega, né? Que é a velocidade angular ômega. Tá? Então, a gente tem essa outra relação que a gente também pode usar aqui. Ó, tá? É a condição de rolamento puro é que a velocidade de translação é igual a c vezes a velocidade angular ômega. Tá? Aí a gente vai usar essa condição aqui para achar quanto tempo que ele gasta, né, até atingir a condição de rolamento puro. Tá? Então, aqui, ó, a gente determinou nessa aqui, eu vou chamar essa aqui de equação 1, aí é a velocidade de translação. E essa aqui, a equação 2, é a velocidade de rotação. Aí eu vou substituir nessa equação aqui do rolamento puro. Né? Então, usando as equações equações 1 e a equação 2, então eu vou ter que x ponto, cadê? X ponto está aqui, ó, g seno de θ menos mi cosseno de θ vezes o tempo t, mais a velocidade inicial v0, tá? Então, o tempo que essa condição aqui que é a condição de rolamento puro acontece, eu vou chamar isso aqui de TP, tá? É um tempo onde que isso aqui é válido, né? Vou chamar de TP. Isso aqui tem que ser igual a c vezes a velocidade angular ômega. Então, é c e ômega é isso aqui. Então, aqui vai ficar um c ao quadrado, mi mg cosseno de θ, dividido pelo momento de inércia, vezes o tempo t. E o tempo t, então, é o que a gente está chamando de TP. Aí ele quer achar o TP, né, esse tempo para acontecer o rolamento puro. Então, é colocar em evidência. Né? Então, vamos colocar aqui, ó. Então, TP que multiplica. Então, eu tenho esse termo aqui, c ao quadrado, mi mg cosseno de θ, dividido pelo momento de inércia. Aí passa esse termo para cá, que vai ficar menos g seno de θ menos mi cosseno de θ. Isso aqui é igual a V0, né? Então, o tempo para acontecer o rolamento puro vai ser nesse tempo aqui, V0 dividido por essa coisa toda aqui. Eu vou deixar escrito assim mesmo, tá? C ao quadrado, mi mg cosseno de θ. Se quiser substituir o i do centro de massa que achou na letra A, pode substituir. Tá? Mas vou deixar aqui assim mesmo. Menos g, que multiplica seno de θ, menos mi cosseno de θ. Aí fica
Esse aqui é o tempo que ele gasta até atingir o rolamento puro. Tá? Então, na hora que ele começa, né, a descer o plano inclinado, ele começa ainda com deslizamento, né? Aí depois gasta um certo tempo, que é esse tempo TP, até ele atingir a condição onde que ele começa a realizar o rolamento puro. Tá bom? Aqui faltou um parênteses aqui também. Alguma dúvida, gente? Tranquilo, professor. Beleza. Deixa eu... qual mais, gente? Professor, se você puder fazer a 4 da lista também, por favor. Tá, beleza. Tá, a 4... então, a gente tem um disco de raio A e massa M, oscila como um pêndulo físico em torno de um ponto na sua circunferência externa. Calcula o período de oscilação dado em termos de A e M da aceleração da gravidade nas seguintes situações. O eixo de rotação normal, o plano do disco, e o eixo de rotação paralelo ao plano do disco. Beleza. Então, o que a gente tem seria isso aqui, né? Então, por exemplo, eu vou pendurar aqui, ó, um disco, né? Vou pendurar ele em um certo ponto aqui, ó, por exemplo, no teto aqui, né? E aí eu tenho o centro de massa desse disco, que está aqui no centro, tá? Então, se eu segurar ele aqui, ó, esse disco ele pode fazer um movimento de rotação, né? Em torno desse ponto aqui, tá? Então, esse ponto parado aqui é o eixo de rotação, tá? Então, ele vai ficar, como é que fala? Fazendo um movimento de rotação com esse eixo de rotação parado aqui, tá? Então, lá no capítulo do corpo do pêndulo físico, na seção do pêndulo físico, a gente resolveu, a gente achou lá qual era o período, né, de oscilação para um pêndulo físico em função do momento de inércia. Tá? Então, vamos ver aqui, ó. Só chegar aqui. A seção 4.5, não, 5.5. Né? Então, período 2π, momento de inércia, período T de oscilação, então é 2π, vezes raiz quadrada do momento de inércia, dividido por m, g e L. Tá? Esse é o momento de inércia. Onde L, tá, é a distância do eixo de rotação ao centro de massa. Tá? Então, no caso aqui, ele fala que esse corpo rígido tem uma massa mzão, tá?
e tem um raio A. Tá? Então, a distância L aqui, no caso, é o raio A. Tá? Então, o que a gente tem que fazer é calcular qual que é o momento de inércia desse disco com o eixo de rotação aqui na ponta. Tá? Então, para calcular o momento de inércia, vamos primeiro calcular o momento de inércia no centro aqui, ó, que é mais fácil. Tá? Então, relembrando vocês aqui, ó, a gente pode calcular o momento de inércia do disco aqui no centro, tá? Que é mais fácil, e depois a gente aplica um daqueles teoremas, tá? de momento de inércia, que a gente pode mudar o eixo de posição. Tá? Então, por exemplo, a gente pode mudar o eixo de posição daqui para qualquer ponto aqui, utilizando aqui o teorema dos eixos paralelos. Tá? Aí daqui a pouco eu coloco aqui, aí a gente muda o eixo de rotação, em vez de estar aqui no centro, a gente muda ele aqui para a borda. Tá? Então, primeiro vamos calcular o I do centro de massa. Tá? Então, o I do centro de massa, então, né, de novo, a gente fez o do pneu agora há pouco, então é bem parecido, né? Então, o I do centro de massa é a distância R ao quadrado vezes dm, é a integral disso. Né? Então, aqui vai ficar, esse R aqui vai ser essa distância, né? Do eixo cobrindo toda a massa, então vai ser o Rzinho, tá? Em coordenadas polares. Vai ficar integral de R quadrado vezes ρ, vezes o elemento de área dA. Tá? Então, o I do centro de massa. Então, o ρ pode sair da integral. Então, vai ficar integral de R quadrado. O elemento de área, então, vai ser 2πr dr. Com o R variando de 0 até A. Então, aqui vai ficar 2π vezes ρ, integral de R ao cubo dr, de 0 até A. Então, aqui vai ficar 2π vezes ρ, que vai ficar R a quarta sobre 4, então vai ficar A a quarta sobre 4. Agora, em vez de trabalhar, né, com a densidade ρ, então a gente vai trabalhar com massa, né? Então, a densidade desse disco, né, ele fala que tem a massa mzão, então a densidade é a massa dividido pela área do disco. A área dele é π vezes o raio dele ao quadrado, então π ao quadrado. Tá? Então, substituindo aqui, ó, no centro de massa, no momento de inércia, então vai ser 2π vezes ρ, então 2π sobre 4 vezes ρ, então mzão dividido por π ao quadrado, vezes a quarta. Então, aqui vai ficar corta o π com esse π, corta o a ao quadrado com a quarta, vai ficar a ao quadrado aqui em cima. Corta esse 2 com 4 aqui, vai ficar 1 meio aqui. Então, vai ficar mzão sobre 2 vezes a ao quadrado. Então, esse é o momento de inércia do disco, tá? A gente já fez, né? A gente fez durante a aula aí, mas não custa repetir, tá? Agora, a gente pode aplicar, então, o teorema dos eixos paralelos, tá? A ideia do teorema dos eixos paralelos é que se eu tiver dois eixos paralelos, então eu tenho um momento de inércia, desse eixo aqui que passa pelo centro de massa, o eixo está aqui fora do plano, né? Está aqui no eixo Z aqui para fora. E esse eixo aqui também está no eixo Z aqui para fora, tá? Então, esse é paralelo a esse. Então, eu posso usar o teorema dos eixos paralelos, né? O teorema dos eixos paralelos. Deixa eu checar aqui para não...
Vamos colocar errado. É, então fala que o momento de inércia desse eixo aqui, que eu vou chamar de O' aqui, tá? Então, o momento de inércia do eixo O' vai ser um momento de inércia do eixo que passa pelo centro de massa, tá? Mais a massa do objeto vezes a distância ao quadrado dos dois eixos, tá? Vezes, no caso aqui, vou chamar de L aqui também, L, tá? Onde L é a distância, tá? Entre os dois eixos. Então, momento de inércia nesse ponto O' aqui. Então, vai ser o I do centro de massa, que é mzão sobre 2 vezes A ao quadrado, mais a massa do objeto, que é mzão, vezes a distância dos dois eixos, né, ao quadrado, que é o raio, né? Então, fica A ao quadrado. Então, aqui fica 1 meio mais 1. 1 meio mais 1, então vai dar 3 meios, né? Então, vai dar 3 meios de MA ao quadrado. Tá? E aí, agora a gente pode calcular o período, né, de rotação. Então, período T é 2π. Então, olhando aqui, ó, raiz quadrada do momento de inércia, que a gente acabou de achar aqui, que é 3 meios. 3 meios de MA ao quadrado. Só, deixa eu tirar isso aqui. Dividido por a massa do corpo rígido, Mzão, G, e L é a distância, né, entre a distância do eixo ao centro de massa, então também é a distância A. Então vai ficar 2π raiz de... Então corta a massa, as duas massas aqui, esse A ao quadrado corta com esse A aqui vai ficar só A. Então aqui vai ficar 3 meios de A sobre G. Beleza? Alguma dúvida, gente? Tá tranquilo? Professor, Oi. eu acho que na resolução, então, tá trocado. Porque foi até por isso que eu fiquei na dúvida. Deixa eu ver. Na verdade, eu fiquei... Deixa Calma. eu ver o que tá lá. Eu fiquei confusa nessa resolução, na verdade. Eu não sei se ele trocou, se eu que confundi na hora de fazer. Trocou, você fala o quê? Eu tô olhando aqui, a solução que tá lá tá igual a que eu acabei de fazer. É a mesma, né? É a Tá. mesma. Não, então foi eu que confundi fazer. Você fala, confundiu onde que estaria o eixo? É, Deixa eu até reler a questão aqui. Não, é isso mesmo. A letra A fala o eixo de rotação normal ao plano. então, aí na letra A É você isso mesmo. calculou paralelo, né? Não, normal. Quer ver, ó? Então, o eixo está aqui, ó. Tá? O plano, a gente está chamando o plano aqui, então, na direção x, y, e o z está para fora do quadro aqui. Tá? Então, esse eixo aqui está na direção z, que é uma direção normal ao plano.
entendeu? O disco está no plano XY e o eixo Z, ele está para fora aqui, tá? Então o eixo é normal ao plano, Ah, tá, entendi. entendeu? E aí a letra B agora, então isso aqui era a letra A, né? Isso aqui seria o caso normal ao plano. Mas você não usou o teorema dos eixos paralelos? Isso que eu tô confusa. Peraí, rapidinho, normal ao plano. Sim, a gente usou justamente porque os dois, o teorema dos eixos paralelos é os dois eixos, então esse eixo, vou tentar desenhar aqui, ó, esse aqui seria o eixo na direção Z, tá para fora, e esse outro eixo que a gente mudou é um eixo que está paralelo a esse, que também está na direção Z. Tá? Então, é o que a gente fala assim, teorema dos eixos paralelos é que a gente vai calcular o momento de inércia para dois eixos que são paralelos entre si. Isso que quer dizer, Entendi. tá? Então, tanto aqui no centro de massa o eixo estava ao longo de Z, como nesse ponto na borda aqui do disco, ele também está na direção Z. Então, aí é o teorema dos eixos paralelos, porque os dois eixos são paralelos entre si, tá? Mas não quer dizer que é paralelo ao plano de rotação do objeto, não. Foi isso que eu confundi. Eu entendi que era paralelo ao plano. Tá. Não, aí você deve ter invertido a letra B com a letra A. Exatamente. Aí eu fiquei confusa. Eu achei que a resolução estava trocada, a A com a B. Tá, Mas não, eu aí entendi agora. Obrigada. beleza. Aí a letra B aqui, então, ele está querendo um eixo agora paralelo ao plano. Né? Então, agora, eu vou ter meu disco aqui, ó, né? E eu quero um eixo de rotação que esteja aqui, ó, paralelo. Então, por exemplo, aqui é ao longo do eixo X, por exemplo. Tá? Então, aqui seria o eixo paralelo. Tá? Aí, aqui tá meio chato de visualizar, né? Porque eu tô sem câmera aqui. Mas é o seguinte, se eu colocar aqui o eixo X, Y e o Z aqui, ó, se eu colocar o eixo de rotação ao longo de X, o objeto estaria fazendo uma rotação, né? Que é ali com o eixo X parado. Então, assim, o objeto está indo lá para o Z negativo e vai para o Z positivo, vai para o Z negativo e vai para o Z positivo, entendeu? Então, ele oscila com o X parado, que é diferente desse aqui, ó. Desse aqui, o Z fica parado, ele oscila no plano XY. Esse aqui, ele vai ficar com o X parado e ele vai oscilar no plano ZY. Beleza? Então, agora eu preciso de calcular esse eixo X aqui, tá? Então, ó, a gente acabou de calcular aqui qual que é o momento de inércia ao longo de Z. Né? A gente acabou de calcular o I, O', que é um eixo na direção Z. Direção Z. Tá? E aí a gente pode usar agora, para achar qual que é o momento de inércia na direção X, a gente pode usar... Não, primeiro eu vou ter que... primeiro eu vou ter que mudar aqui um pouquinho. Então tá. Então a gente vai ter que voltar aqui, dar um passo aqui atrás. A gente vai ter que saber aqui, ó, qual que é... Deixa eu desenhar aqui de novo. Aqui a gente calculou o momento de inércia do centro de massa e o I do centro de massa está ao longo de Z. Tá? Ao longo de Z. Aí o que eu vou fazer? Eu vou calcular qual que é
o momento de inércia do eixo passando ao longo de x. Nossa senhora. Espera aí, gente. Ao longo de x. E que passa pelo momento de inércia. Tá? E depois, aí eu vou pegar e aplicar o eixo o teorema do... Para fazer isso aqui, eu vou aplicar o teorema dos eixos perpendiculares. Tá? Aí eu vou estar descobrindo qual que é o momento de inércia que passa pelo centro de massa, mas está ao longo de x. E depois eu vou aplicar de novo o teorema dos eixos paralelos para pegar esse eixo que estava aqui e levar ele para cá. Tá? Ok? Então, o primeiro passo. Então, a gente tem o I do centro de massa ao longo de Z. Aí eu vou aplicar o teorema dos eixos perpendiculares. O teorema dos eixos perpendiculares fala que IZ é igual a IX mais IY. Tá? Então, no nosso caso aqui, ó, vai ser o I do centro de massa, que eu calculei ao longo de Z, então vou colocar um Zzinho aqui. Vai ser igual o momento de inércia do centro de massa ao longo de X, que é esse eixo que está aqui, mais o momento de inércia do centro de massa ao longo de Y. O ao longo de Y seria que ele passa aqui também, ó, na posição do centro de massa, tá? Só que na direção Y, tá? Vou aumentar a bolinha aqui. Então, seria esse eixo aqui. Agora, por simetria, a gente vê que se eu calcular o momento de inércia na direção X ou na direção Y, eles são iguais, tá? Porque é um círculo aqui. Então, tanto faz eu calcular ao longo de X ou ao longo de Y. Tá? Então, a gente tem que I do centro de massa de X é igual a I do centro de massa de Y. Ou seja, eu tenho que I do centro de massa em X, duas vezes, né? Esse mais esse é igual a I do centro de massa em Z. Tá? Então, o I do centro de massa que passa em X vai ser o momento de inércia do centro de massa, que a gente calculou que é M ao quadrado sobre 2. E agora tem esse 2 aqui, ele passa dividindo, então vai ficar um meio aqui também. Então vai ficar MA ao quadrado sobre 4. Tá? Bom, mas ele não está querendo esse eixo ainda não, ele está querendo um eixo que passa aqui em cima. Tá? Então agora o segundo passo agora é eu pegar esse eixo de rotação que está passando pelo centro de massa na direção X, tá? E mudar ele de posição para ele vir aqui para cima. Para ele vir para cá, ó. Tá? E aí, esse eixo é paralelo a esse, tá? Os dois eles estão na direção X. Tá? Então, vou chamar esse ponto aqui de O' na direção X. Então, o momento de inércia I O' na direção X, tá? Aí a gente pode aplicar o teorema dos eixos paralelos de novo. Então, vai ser o I do centro de massa na direção X, que é esse aqui, que a gente já calculou, mais a massa do objeto vezes a distância entre os dois eixos, né? A distância aqui é A ao quadrado. Então, vai ficar o I do centro de massa na direção X é MA ao quadrado sobre 4. MA ao quadrado sobre 4, mais MA ao quadrado. Então, aqui vai dar 5 quartos, né? 5 quartos de MA ao quadrado. Período, então, vai ser 2π
raiz do momento de inércia, que é 5/4, dividido não, vezes MA ao quadrado, dividido por MGA. Aí corta a massa com a massa, corta o A ao quadrado com A, e aqui vai ficar 2π 5/4 de A. É sobre G, né? Tá claro, gente? Eu entendi, professor. Obrigada. Tá, beleza. Aqui, só um cuidado aqui. Eu tive que, por exemplo, a gente tinha acabado de calcular o eixo aqui ao longo de Z, né? Aí a gente fica tentado a aplicar diretamente o teorema dos eixos perpendiculares para já achar esse x aqui, tá? Só que o teorema dos eixos perpendiculares fala que z igual a ix mais iy. Só que o eixo aqui, ó, na direção x, tá? Ou o eixo, vou ter que colocar de outra cor aqui, ó, na direção y, o eixo aqui na direção y seria esse aqui, ó, passando aqui, ó. Eles são diferentes, né? Então, eu não poderia falar que ix é igual a iy, nesse caso aqui, para conseguir calcular, né? Então, não daria certo, tá? Por isso que eu tive que voltar aqui até calcular o momento de inércia na direção x, que passa pelo centro de massa, para poder usar essa propriedade aqui, ó, que ix é igual a iy, tá? Aí, coloco o eixo ao longo de x, e depois coloco o eixo aqui para cima, tá? Por isso que aí teve que fazer em duas etapas aqui. Beleza, gente? Mas eu... Professor, Um exercício... Oi, podemos fazer a três da lista? faço. Obrigada. Um projétil de massa m explode em um ponto qualquer da trajetória. Quando possui uma velocidade v igual a v0. Ele se divide em 3 pedaços iguais, imediatamente após a explosão, um dos pedaços move-se com velocidade v0 sobre 2, e os outros dois adquirem a mesma velocidade em módulo, mas com direções perpendiculares entre si, formando um ângulo de 45 graus com v0. Calcule o módulo das velocidades dos dois últimos pedaços em termos de v0, tá? E depois calcular a energia que foi perdida, a energia Q, que foi perdida na explosão. Então, tá. Então, eu tenho uma massa M com uma certa velocidade v0, tá? E aí, depois, ela vai explodir em 3 pedaços. Vou colocar aqui assim, 3 pedaços, tá? Aonde que um pedaço ele vai continuar na mesma direção, só que com metade da velocidade. Então, vai ser com v0 sobre 2. E aí, esses outros dois projéteis aqui, eles vão adquirir uma certa velocidade aqui, tá? Que tem o mesmo módulo, tá? Só que ela faz 90 graus entre si e faz 45 graus com esse aqui. Deixa eu desenhar assim, ó.
Vou desenhar aqui assim. Esse aqui é V0 sobre 2. Aí, esse aqui, então tem um ângulo de 45 graus aqui. E aqui tem um ângulo de 45 graus aqui, tá? Então, eu vou falar que essa aqui é a velocidade, eu vou chamar de V1, aqui, e esse aqui é uma velocidade V2, tá? Bom, vamos chamar os eixos aqui, ó, vamos chamar esse eixo ao longo dessa linha aqui de o eixo X, e esse aqui de o eixo Y, para facilitar aqui, tá? Bom, então, vamos usar, a primeira coisa, conservação de momento linear. Tá? Então, momento linear antes, então vai ser a massa que ela tinha, então, m vezes V0, na direção X, tá? É igual. Aí o momento linear depois da explosão, tá? Então, o momento linear depois, então vou ter 3 partículas, né? Eu tenho essa aqui com velocidade V0 sobre 2. E elas dividem em 3 massas iguais, né? Então, é m sobre 3, a massa dela, vezes V0 sobre 2, na direção X. Esse aqui ele fala que ele fica na mesma direção. Mas, agora tem essa partícula 1 aqui, com velocidade V1, então é m sobre 3 vezes a velocidade V1, mais a partícula V com velocidade V2, aí é m sobre 3 vezes, m sobre 3 vezes V2. Então tá, então aqui vai ficar mv0 na direção x, mais m sobre 3 v0 sobre 2 na direção x, mais. Bom, agora aqui vamos abrir a conta aqui, ó. É m sobre 3. Agora vamos decompor a velocidade v1 na direção x e na direção y, né? Então vai ser o módulo da velocidade, que eu não sei qual que é. Tá? Então vai ser v1 vezes cosseno de θ, né, cosseno de 45 graus na direção x, mais V1 seno do ângulo na direção y, né? Seno de 45 na direção y, tá? Atenção aqui, ó, o V1 tá aqui para baixo, né? Então, esse sinal aqui é negativo. Tá? Tô definindo um eixo y positivo aqui para cima e o V1, ele tá com direção na direção y negativa. Mais, deixa eu colocar aqui embaixo, mais a velocidade V2 aqui, ó, m sobre 3, vezes. O problema fala que o módulo da velocidade V1 é igual ao módulo da velocidade da partícula 2, tá? Os dois têm o mesmo módulo. Aqui eu chamei de V1, então vou chamar de V1 aqui também. Então vai ser V1 vezes cosseno de 45 graus na direção X, mais V1 seno de 45 graus na direção Y. Aí vocês veem aqui, ó, que a direção Y aqui, ó, esse momento linear aqui, esse corta com esse aqui, né, ó. Beleza? Eu vou ter só uma componente na direção X aqui. Então, essa equação vai ficar assim, mv0 na direção X é igual a, aqui vai ficar 3 vezes 2, 6, então vai ficar m v0 sobre 6 na direção X, mais, aqui vai ficar m sobre 3 v1, cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, né?
Então, vezes raiz de 2 sobre 2 na direção x, mais esse outro termo aqui, m sobre 3, V1, raiz de 2 sobre 2 na direção x. Bom, aí com essa equação eu consigo determinar quem que é V1, né, em termos do V0. Tá? Então, posso cortar as massas todas aqui, ó. Aqui. E aí, aqui a gente vai ficar... Então, aqui vai ficar... deixa eu ver aqui. Esse termo mais esse termo vai ficar V1 sobre 3 vezes raiz de 2. Aqui vai ficar raiz de 2 sobre 3 vezes V1. Né? Porque aqui tem esse 1 meio mais 1 meio vai dar 1 aqui. Tá? E esse termo, então aqui eu tenho um V0 sobre 6, vem para o lado de cá, né? Vai ficar 1 menos 1 sexto, que é 5 sextos. 5 sextos de V0. Então aqui vai ficar, a gente pode cortar esse 1 terço com 1 sexto, aqui vai ficar meio. Então a gente vai ficar com V1 igual a 5 V0 sobre 2 raiz de 2. Né? Que é a mesma coisa que 5 raiz de 2 V0 sobre 4. Então, essa aqui é a velocidade V1. Tá? Isso era a letra A? Deixa eu ver aqui. Exato. Calcular o módulo das velocidades dos últimos dois pedaços, né, em termos de V0. Tá? Ok, agora calcular a diferença de energia que é dada pela explosão. Né? Então, letra B. Então, a gente tem a energia cinética antes. Tá? Então, vamos escrever assim, energia cinética antes tem que ser igual a energia cinética depois, tá? Mais uma quantidade de energia Q que foi liberada na explosão. Tá? E esse Q que a gente quer saber. Então, o valor de Q é o valor da energia cinética antes menos a energia cinética depois. Tá? Vamos escrever independentemente aqui a energia cinética antes e a energia cinética depois, tá? Então, energia cinética antes, então, só voltando aqui, ó, antes da colisão, a partícula tem massa m e velocidade v0. Né? Então, a energia cinética antes é meio da massa vezes v0 ao quadrado. Né? Energia cinética depois. A energia cinética depois, ela tem três termos, né? Então, tem uma partícula com velocidade v0 sobre 2. Vamos escrever aqui, ó. É meio. Aí a massa dela, lembrar, dividir por 3, né? Vezes v0 sobre 2 ao quadrado. Mais. Aí eu tenho dessa outra partícula aqui, com velocidade v1. Ela tem módulo v1, meio de m sobre 3 vezes v1 ao quadrado. V1 a gente achou aqui, ó. Então, esse termo aqui, 5 raiz de 2 sobre 4 vezes 0 ao quadrado. Mais. Aí a partícula 2, então ela tem módulo V1 também, né? Então é meio. É igualzinho esse termo aqui, né? M sobre 3 vezes 5 raiz de 2 sobre 4
V0 ao quadrado. Tá? Bom, agora tem que somar tudo, né? Então, vamos colocar aqui a energia cinética depois. Vamos colocar aqui 1 meio de mv0 ao quadrado em evidência. Tá? Aqui vai ter 1/3, que multiplica aqui, vai aparecer 1 meio ao quadrado, que é 1/4, mais aqui eu tenho 1/3, e aqui eu tenho isso aqui, né, ao quadrado, que vai dar 25 vezes raiz de 2, vai dar 2, dividido por 16, e mesma coisa aqui, né, então fica 1/3, vezes 25, vezes 2, por 16. Bom, eu não vou terminar aqui não, aí tem que somar essas frações aqui, tá? Aí depois pegar essa energia cinética antes aqui e subtrair a energia cinética depois, então vai ficar, esse termo aqui vai ficar 1 menos isso que está aqui entre parênteses, né? Que é energia cinética depois aqui, isso aí vai ser a quantidade de energia que foi liberada pela explosão, tá? Tranquilo, E dá pra aí vai... pensar. Obrigada, viu? Ah, beleza. Aí vai dar um número negativo, tá? Significando que teve uma liberação de energia, né? Tá. Quer aproveitar aí, gente? Mais alguma dúvida? Mais alguma coisa? Eu vou encerrar aqui. Bom, gente, então tá. Vou parar a gravação aqui.